Bom, gente, eu estava caminhando hoje pela cidade, né, pelo bairro que eu moro aqui, pela vila. Ela é bem simples. E eu estava me imaginando na segunda série, né? Na segunda série, quando eu estava na segunda série, não tinha tanto acesso à comunicação como eu tenho hoje, né? Televisão, imagens e, como é que fala? Celular, igual a gente tem. E aí eu via nos livros e os professores sempre perguntavam pra gente, né? Quem aqui vai ser médico? Quem aqui vai ser não sei o quê? Quem aqui vai ser o organizador? Quem aqui vai ser tal? E tinha nos livros ali de ciência, geografia, estudos sociais, tudo, né? No livro de criança tinha muitas informações, mostrando o lixo da cidade, que precisava limpar, quem ia fazer, quem ia mandar, quem não sei o quê. E eu vi bastante lixo na cidade. Não é uma questão ali que parece meio que abandono. Eu sei que teve chuva por aí, mas parece meio que abandono. E aí parece que eu me lembrei, parece que eu estava ali sentada com o meu caderno, vendo aquela situação e pensando, pô, como que a gente vai organizar isso? Como que a gente vai pedir para varrer, para limpar, para não sei o quê? E eu me questionava, e hoje, tipo assim, eu fazendo caminhada e preocupada, né? E tipo assim, eu vejo um carro estacionado, pô, o que que ele tá fazendo ali, né? Sabe, esse tipo de coisa, essas perguntas que a gente se faz, e não deixa de ser um trabalho, porque é preocupação com o próximo, né? E em relação aos hábitos, né? Hábitos alimentares, né? Que é o principal para a questão aí da sobrevivência humana, né? Vícios, né? Que a gente tem que se preocupar, não é só com o vício de linguagem, não é só com a nossa postura, não é só com o nosso jeito de falar e tal, mas principalmente a gente trazer qualidade de vida, que infelizmente no nosso país a gente não tem essa informação, não tem esse conhecimento. Então a gente precisa avançar, coisa que às vezes as faculdades, gente, não tem, porque eles estão em outro processo, né? Pessoas que estão em outros processos mentais, digamos assim. E aí eu me vi nessa situação. Aí eu pensei, eu desde criança eu queria ser tudo, queria fazer tudo, porque eu pensava assim, nossa, na minha cabeça assim, uma amplitude. Eu não tinha noção dos desafios, ou eu era uma criança que me protegia muito e me imaginava fazendo, né? Porque eu não tinha, não assistia filme de terror, não assistia, tipo, nada que pudesse fazer com que minha mente ficasse pensando o que eu ia fazer naquela situação. Inclusive, uma vez, uma amiga minha não teve aula, uma amiga minha, vamos ali na minha casa, seu pai não vai perceber. E nesse dia eu acabei meio que sendo rebelde e ela morava na mesma rua da escola e fui na casa dela. Eu me arrependi tanto, gente, porque ela tava, os pais, sei lá, alguém em estado de abandono, tava lá na casa dela e assistindo um filme que era, tipo assim, chovendo muito, muito, muito mesmo. Ai, gente, uma excursão escolar e aí o ônibus ele capotou e encheu e as crianças morreram, todo mundo ficou gritando, era adolescentes. Nossa, aquilo foi um desespero pra mim, sabe? Eu fiquei com trauma, um trauma. Você tá entendendo? Então, ali já foi uma questão de eu pensar, pô, tá vendo? Eu me coloquei numa situação de risco, tive um trauma com aquela situação de pensar, pô, se acontecer, precisa de boias, precisa do quê para aquelas pessoas salvar? E eu comecei a criar soluções dentro da minha cabeça e perguntando pro meu pai, né, enchendo o saco do meu pai, que já pegava trem lotado todos os dias, bem próximo daquela época daquele acidente que teve ali em Perus ali, né, que o maquinista de trás bateu no da frente. Nesse dia meu pai até se atrasou, mas a gente estava na igreja, que foi às 9 horas da noite. Então, ou seja, mas eu ficava muito preocupada com essas questões. Como evitar um acidente? Eu me preocupava muito com essa questão. E eu, meu Deus, e aquilo me consumia, sabe? Entendeu? E assim, se eu fosse trabalhar em medicina, com certeza eu queria trabalhar na questão da prevenção. Só que quando você ama muito um ser humano, né? Igual acho que quando eu iniciei o curso de administração, eu vi, o primeiro filme que o professor mandou a gente assistir foi de um médico que, né, viu a mãe dele morrer por causa de um dente e ele não conseguiu salvar e depois ele ficou meio que paranoico, sabe, procurando solução para aquele problema. Era como se ele quisesse salvar a mãe dele, entendeu? De tão mal que ele ficou com aquela situação, entendeu? E é exatamente isso.
né? Quando minha mãe estava internada na UTI, eu pesquisava muito sobre o assunto, problemas emocionais, problemas psíquicos, o porquê que ela se abandonou, da onde foi, da onde que surgiu o problema, a raiz do problema, entendeu? Enfim, qualidade de vida, tudo que ela viveu na infância impactou, o emocional, isso e aquilo, o lugar onde vive, a pressão do ambiente, sabe? Tudo isso. E eu falei, cara, tem coisas que às vezes você não vai aprender na faculdade, você vai aprender na prática. Então, quando você está iniciando algo novo, entendeu? Você vai fazer tudo diferente do que aquilo que uma faculdade está fazendo, porque você está implantando algo novo. Então, eu pensei, a minha preocupação é diferente das pessoas, não que eu sou especial, mas que, como eu gosto de escutar todo tipo de jornalista, entendeu? Desde criança, vou lá ouvindo no rádio o que esse daqui tá falando, o que aquele ali tá falando, sabe? Então a gente vai estabelecendo a verdade e também a questão de você entender quanto tempo dura o ser humano e aquilo que agora eu ouvi uma amiga minha falando, sabe? E o que a gente escuta a Renata Mais, que mora lá na Austrália, falando sobre açúcar e tal, e muitas pessoas, o consumo do açúcar, a questão da obesidade, a questão de manter o peso, tudo isso impacta, e outras cirurgias, né, cicatrização, problemas cardiovasculares, enfim, né, para aumentar a qualidade de vida e a longanimidade, porque, assim, acho que o ser humano às vezes não quer viver muito tempo porque não tem qualidade de vida, entendeu? Não conseguir andar, ter algum problema motor, não conseguir falar, sabe, essas coisas? Porque quando você tem qualidade de vida, aí vale a pena. Mas o que dificulta a nossa qualidade de vida? O ar que nós respiramos, aquilo que a gente come, né? O ambiente, a pressão, o estresse, enfim, tanta coisa pode prejudicar. É o pãozinho com manteiga todo dia na nossa mesa, é um café que a gente toma quando a gente está ansioso, sendo que, né, o café acaba prejudicando a nossa ansiedade. Então, ou seja, a gente não aceita diagnóstico, então a gente não quer olhar para a gente profundamente, para a gente entender as causas daquele problema, né? Que são vícios, às vezes, familiar, vem da nossa cultura, vem daquilo que nós somos, né? Então, gente, é muito legal a gente aprender e a gente ir cada dia buscando mais melhorar quem somos, entendeu? Então, com a escrita, eu aprendi a relaxar mais, eu aprendi, como é que fala, mesmo que eu tenha medo dos meus sentimentos, eu aprendi a aceitar, entendeu? A entender que às vezes o que eu escrevo vai ajudar outras pessoas e isso traz para mim um pouco de centralidade. E outro, tocar um instrumento é muito importante, né? E aí eu vi várias outras coisas, ter contato com a natureza, nadar, o contato com a água é muito importante, entendeu? Fazer caminhadas ao ar livre é muito importante, sabe? Não viver na correria, tudo isso vai impactar, né? Quantos anos a gente vai viver? E outra, evitar os acidentes. Por que acontece acidente? A gente também estuda, quando a gente faz CFC, a gente também entende que existe porque o acidente quase sempre poderia ser evitado, entendeu? Porque não foi um mal súbito. Primeiro que com sono a gente não pode dirigir. Então, se uma pessoa está passando mal, nem pode dirigir também. Então, ou seja, a maior parte dos acidentes, eles podem ser evitados. Brigou com a esposa? Brigou com o marido? Eu vou sair aí quebrando tudo, por quê? Mas realmente, a nossa cabeça, nosso subconsciente, parece que está programado para ser automático, porque a gente está com preguiça de pensar. E por que isso está acontecendo? A gente tem que se questionar. A gente está vivendo no automático, né? Igual aqui, o pessoal cobrava muito de mim. Porque você tem que olhar para a câmera. Gente, tá? Qual que é o problema que eu não posso, sabe? É isso, aí a gente fica assim, ó, olhando para si mesmo fazendo vídeo. Sendo que numa palestra a gente olha para todo mundo. Entendeu? Igual o professor, eles olham para todo mundo. Não tem que ficar olhando num lugar fixo. Eu não sou cavalo, não tenho cabresco. É cabresco que fala assim? Então, ou seja, a gente está sendo cobrado ser uma pessoa que a gente não é. Perfeito.